Pela bondade e a misericórdia do nosso Deus, estamos iniciando mais um programa de conscientização missionária. Desde a cidade de Camboriú, Santa Catarina, localizado no sul do Brasil, a capital de missões. Cumprimentamos a todos, amados irmãos, que nos acompanham pelos sistemas Gideões de comunicação, pelas nossas emissoras, pela TV Gideões, no nosso site www.gideões.com.br, através dos aplicativos da emissora, no Facebook, na página oficial Gideões Missionários da Última Hora e também no YouTube. Nossa gratidão a Deus pela vida, pela salvação, por tudo que Ele tem feito através da vida dos nossos missionários. São mais de 1000 famílias de missionários espalhados em mais de 20 nações, todos os dias, anunciando a Jesus Cristo como Salvador do mundo, pregando a palavra de Deus e ainda realizando a ação social, dando de comer a quem tem fome, aquecendo no inverno, socorrendo o necessitado, atendendo o órfão, a viúva, fazendo o que diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe nossos milhares de contribuintes dos Gideões, espalhados aí pelo Brasil, nas cidades, nos estados, de norte ao sul, de leste a oeste do Brasil. São milhares de contribuintes com a mão no arado, ajudando a sustentar mais de 1000 famílias de missionários. Que Deus recompense a cada um, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você possa sempre ter essa chama missionária no seu coração, desejo de ganhar almas para Jesus. Aproveitando a grande e rica oportunidade que Deus nos dá, eu passo a trazer a palavra de reflexão ao teu coração. Vamos ver o que diz a palavra, vamos ver o que Deus tem para nós através da sua palavra. Com certeza seremos edificados mais uma vez. A nossa alma será fortalecida no Senhor, a nossa fé acrescentada, a nossa esperança renovada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Gratidão aos irmãos que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Glórias a Deus. Mateus capítulo 15, verso 21 a 18. Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã, que estava morando ali, veio a ele implorando: tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoninhada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então, os seus discípulos insistiram para que a mandassem embora. Mande que ela vá andando, diziam eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então ele disse à mulher: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros, disse Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela, porém até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Aleluia! Que passagem maravilhosa! Eu quero ministrar ao teu coração, baseado nesse texto sagrado, sobre como o Senhor
amadurece a fé do seu povo. Como Deus amadurece a minha fé, a sua fé, a fé daqueles que temem ao Senhor. Pensando em fé, que tipo de fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é uma fé de qualidade. E estudando o texto, nós aprendemos que a fé de qualidade, ela vem acompanhada de arrependimento. Ela vem acompanhada de conteúdo. Ela vem acompanhada de perseverança. Ela vem acompanhada de humildade. E também de transformação, de milagre. Uma fé assim, claro que ela não nasce do dia para a noite. É natural que as pessoas que aceitam a Cristo e quando passam a caminhar os primeiros dias de fé, não tenham uma fé como essa. Ao longo do tempo vai se adquirindo fé, a fé vai ficando robustecida, fortalecida pela palavra, pela oração, pelas provas, pelas experiências que Deus permite passarmos. A história dessa mulher cananeia, ela nos ensina como Deus amadurece a fé, ensinando a andar pelo que não se vê, mas se acredita conquistar, se acredita superar a provação, a luta, a dor, o sofrimento. O que a princípio parece imobilidade, indiferença, insensibilidade, até insulto, carregado de preconceito, no fundo, provamos o amor da melhor qualidade. Um amor que não se compara. E quais são os fatores mais relevantes desse processo de maturação da fé? Primeiro, o silêncio. O silêncio de Deus, ele corta na alma, mas não mata. Olha o que diz o verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Vírgula. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus corta o diálogo, ou o início de um possível diálogo, com o silêncio. O silêncio de Deus é como um bisturi. Ele tanto corta para dar vida, como corta para matar. Mas o silêncio de Deus tem uma precisão cirúrgica. Tem uma precisão que você pode descansar nele. Ele sabe usar o bisturi como ninguém. E quando Deus usa o silêncio para cortar, é para cortar a impureza do nosso coração. Ele faz sangrar para expurgar do nosso coração sentimento de ódio, de ira, de vingança, de falta de perdão, de incredulidade, de desânimo, e por aí vai. Ele expurga, ele corta para limpar o coração.
Diferente do homem, porque o homem ou a mulher fica em silêncio por crueldade, às vezes pelo temor de se expor. Fazem silêncio para não serem feridos quando se relacionarem. Por maldade não falam. Quantos pais agora não têm o privilégio de falar mais com os filhos? Quantos filhos estão brigados com os seus pais? Casais que não se falam por um tempo, por crueldade, por maldade no coração. Mas eu devo lembrar você que me assiste, que me ouve. Aprenda uma coisa: quem corta com o silêncio também morre. Quem corta com o silêncio também morre. Quer um exemplo? A abelha. A abelha, quando ela dá a ferroada, ela enterra o ferrão, solta, e depois de alguns minutos ela morre. Quem corta com o silêncio vai perdendo o coração aos pedaços. Mas Deus não. Diferente do homem, Ele sabe como usar o silêncio. O silêncio de Deus nunca é por vingança. Nunca é por crueldade, por maldade. O silêncio de Deus é para nos provar. Dói, dói. É difícil suportar, é. Eu já passei por isso, certamente você também. Em alguma das experiências da vida, você foi clamar ao Senhor como uma mulher cananeia. E o que você esperava era ouvir um sim na hora, ou um não. Ou talvez, ou espera um pouco, ou eu vou fazer, ou eu vou te dar vitória, ou as minhas promessas estão de pé. E o que você recebeu de Deus? Silêncio. Você não ouviu nenhuma palavra. Assim aconteceu com essa mulher. O silêncio de Deus corta e faz sangrar, mas não mata. O objetivo é remover da alma o pecado, a incredulidade. O silêncio de Deus, ele é cirúrgico. Ele é perito em tratar com a nossa alma, com o nosso coração. Mas veja, soberanamente, Deus arquitetou o encontro. E nessa passagem é a única vez que o Senhor, durante o seu ministério terreno, ele sai da região dos judeus e vai para as terras dos gentios. Prova que Deus veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. Ele veio para a casa de Israel, veio, mas ele não os receberam. Ele veio para os judeus, veio, mas eles não fizeram caso de Jesus. Ele veio para todos. E aqui fica bem claro o seu amor por toda a humanidade. E Deus, então, ele graciosamente amadurece a fé. Essa mulher tem uma filha em sofrimento. Ninguém conseguia libertar a filha da mulher cananeia. E aquela era uma região de grande desenvolvimento do sistema religioso demoníaco. Naquela região,
acontecia muitas possessões de demônios. Desesperada, essa mulher corre, clama e grita por Jesus, por misericórdia sobre ela e sua filha. É ou não é uma atitude de fé? Naqueles dias, numa região onde tinha muitos demônios, o Deus dessa mulher era Astarote. Todos poderiam ter desencorajado ela. O que você está fazendo é errado. Você está deixando de clamar o seu Deus para clamar um Deus estranho. Um homem que se diz mestre, que se diz filho de Deus. Na verdade, ela também foi ensinada desde criança que não se deveria procurar outros deuses. Mas ela quebra o ensinamento da religião que seguia. Certamente ela clamou muitas vezes por Astarote, por outros deuses, e não foi ouvida. Agora, num passo de fé na direção de Jesus, e olha, com fé ela vai para a pessoa certa, no lugar certo, aos pés de Jesus, com a postura certa. Ela foi movida pela fé. Na hora certa, ela foi correndo, e com a motivação certa, ela foi em busca de misericórdia para ela e para sua filha. Agora, a reação de Jesus é chocante. Jesus não lhe respondeu palavra. Olha o contraste. Uma mulher vem correndo pedindo misericórdia, com a filha tendo possessão de demônios, terrivelmente possuída por demônios. E Jesus não responde palavras. Não fala sequer uma palavra. Esse é um dos momentos terríveis que nós passamos, talvez o pior. E eu vou falar aqui, a pior coisa para um crente verdadeiro é não ouvir mais a voz de Deus. A maior dor na alma para um crente fiel, verdadeiro, é não ouvir mais o sussurrar da voz de Jesus falando aos teus ouvidos, à tua alma, ao teu coração. Isso provoca ansiedade, isso provoca desespero, isso provoca angústia, isso provoca sede na alma. E por isso que sentimos um vazio, quando não ouvimos mais a voz de Deus, quando não consultamos mais a palavra, quando não lemos mais a palavra, deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitos, na verdade, têm prazer de ouvir só quando estão na provação. Muitos têm prazer de ouvir e não se dão conta que no tempo de bonança, no tempo de paz, de bênção, de prosperidade, também é tempo de ouvir a voz de Deus. O descrente, ele não se importa com o silêncio de Deus. O descrente, ele tem autoconfiança suficiente para seguir a sua própria vida. Se tudo for bem,
Ele conquistou com a sabedoria dele, com a força do braço dele, com a influência que ele tem. Ele nem nota a falta de Deus. Ele nem fala com Deus. A voz de Deus não faz falta. E quando é que a voz de Deus não faz falta? Quando nós estamos cheios de nós mesmos. Quando você está cheio de si, a voz de Deus não faz falta. A voz de Deus não faz falta quando eu me contento com as migalhas do mundo. A voz de Deus não faz falta quando a cultura me diverte. A voz de Deus não faz falta quando se é confiante demais, que se sabe aonde quer chegar sozinho, sem a ajuda de Deus. A voz de Deus não faz falta quando o coração está cheio de adoração a ídolos. O coração nem nota o silêncio de Deus. Mas com o cristão verdadeiro não é assim. Ele não só nota, mas também sofre. Sofre muito com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus corta a alma, aflige o coração. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Por que precisa ouvir a voz de Deus? Porque a melhor coisa é ter a direção de Deus. A melhor coisa é ser guiado por Deus. A melhor coisa é caminhar com Deus. Recebemos instrução para a mente. Temos direção para os nossos passos. A nossa alma é edificada, o nosso coração fica alegre. A nossa alma se regozija, porque temos a presença. Temos a presença. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quanto tempo que você não sente mais a falta de Deus na sua vida? Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? A tua alma está clamando para ouvir a sua voz. Volta a ter comunhão com Deus. Volta a ter diálogo. Faça como essa mulher cananeia. Se Deus não falar nenhuma palavra, tenta. Prevalece no diálogo. Você pode citar até o texto desta mulher. O cristão, ele não abandona as disciplinas espirituais. Ele não deixa de ir ao templo para ouvir a palavra de Deus, para prestar adoração ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tem prazer em ir à casa de Deus para ouvir a sua voz. O cristão verdadeiro sabe que se ele não ouve a voz de Deus, ele morre. Morre espiritualmente, morre fisicamente. Há quem diga que consiga viver sem Deus. Falta o temor no coração. Mas deixa eu aplicar a palavra aqui. Quanto mais silêncio no diálogo com Deus, é para você clamar mais. Quanto mais silêncio no diálogo, é para você perseverar mais. Quanto mais silêncio, mais consciência de que sem Deus, nós e aqueles que amamos morrem sofrendo. Por que você parou de clamar pelo seu filho que está nas drogas?
Porque você clamou por um tempo e parou. Continua clamando, persevera no clamor, continua gritando. Porque você parou, porque você se entregou ao desânimo, à fraqueza espiritual, à falta de fé, ouvindo vozes dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais cura, não vai acontecer, não vai conquistar, tudo vozes negativas. A fé verdadeira é fé de qualidade. Ela nunca vira as costas para Deus. E mesmo se for para aceitar disciplina, ele prefere a disciplina de Deus para ser tratado, mas vai conquistar a vitória, a bênção que tanto precisa. Vai ter de volta a comunhão. Olha o que diz o Salmo 143, verso 7. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Olha as palavras do salmista. Eu vou repetir. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Esse é o sentimento daquele que não ouve mais a voz de Deus. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Você pode pensar que o silêncio pode esfriar a fé. Você pode pensar que o silêncio pode desanimar. Mas ele é pedagógico, é para nos ensinar a dependência ao Senhor Deus. O silêncio de Deus nos corta, faz sangrar de nós toda a autossuficiência, orgulho, vaidade, distração, carnalidade, toda impureza, toda esperança vã e passageira, toda ilusão mundana. O silêncio de Deus amadurece a fé. A maturação da fé não se dá só pelo silêncio de Deus, mas também pela palavra penetrante de Deus. Agora, olha o que Jesus responde. Primeiro ele fica em silêncio, a mulher fica angustiada. Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos se metem no diálogo e dizem: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus responde, ele pontua aos discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa resposta não é cruel? Não dói na alma? Dói. Existe uma discriminação, existe uma separação entre os povos. Jesus está dizendo: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mais uma vez ele prova a fé. A palavra de Jesus agora é uma palavra de rejeição. Por que Jesus agiu assim? Por que ele falou dessa forma? Porque a palavra de Jesus, ela tem a intenção, o objetivo de penetrar o coração e a alma. É para chocar a nossa vida. É para fazer a gente pensar. É para fazer refletir.
Não é palavras jogadas ao vento. É palavra para a gente corrigir os nossos passos. Lembre-se que Jesus está fora dos limites da terra do povo de Deus. Ele está fora de Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, todos rejeitaram ele. As ovelhas perdidas de Israel haviam rejeitado ele. Ele sai da região de Jerusalém. E ele tem esse encontro para mostrar que o amor dele é maior e ultrapassa fronteiras, ultrapassa cultura, ultrapassa sistema religioso. Ao dizer que ele havia sido enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, Jesus está falando pelo menos duas coisas com a sua palavra. Primeiro, arrancando dessa mulher uma confiança de fé ainda mais profunda. Note que depois que a mulher usou o título messiânico, filho de Davi, ela agora chama, uma forma pessoal, Jesus de Senhor. Agora, o filho de Davi passa a ser o Senhor dela. Segundo, a palavra de Jesus está usando o exemplo de fé dessa mulher para confrontar os incrédulos fariseus. Enquanto as ovelhas perdidas de Israel zombaram de Cristo, o desprezaram, essa mulher dá crédito a Jesus e o honra diante de todos os incrédulos. A palavra penetrante do Senhor, ela estimula, ela encoraja a fé. Olha o detalhe, olha como o silêncio de Jesus é pedagógico. Depois do silêncio ele aplica a palavra, porque sem a palavra não nasce fé. Sem a palavra não se tem como nutrir fé. Se realmente a fé nasceu. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir a palavra. Se eu tenho que ouvir a palavra tem que ser falada. Então Jesus fala. E depois dessa declaração, olha a atitude dessa mulher, olha como ela nos ensina. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, de joelhos, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a fé da mulher. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E agora? Parece que quanto mais a mulher fala, mais fica pior. Parece que cada vez que a mulher abre a boca para falar, para dialogar, para alcançar a misericórdia do mestre, a situação piora. Primeiro o silêncio. Mas ele mostrou o quanto faz falta
a sua voz. Depois a palavra penetrante. Mas ela estimulou e encorajou a fé da mulher. Tanto é que quando Jesus disse aos discípulos que ele veio às ovelhas perdidas de Israel, a mulher permaneceu aos pés de Jesus e depois dessa palavra ela dobra os joelhos, ela se rende à humilhação. Então a maturação da fé se dá pela confrontação da humilhação diante do Senhor. Ninguém merece ser chamado de cão. Ninguém merece comer das migalhas que caem da mesa. Ninguém merece ser comparado com um cachorrinho. Que confrontação humilhante. Que confrontação de preconceito. Mas Jesus sabe o que está falando. Os judeus consideravam gentios como cães, pelo estado da alma pecadora. O problema dos judeus é que eles se achavam superiores. E agora Jesus vem e chama a mulher de cachorrinho, de cãozinho doméstico. Ela merecia alguma das migalhas espiritual que as ovelhas perdidas de Israel desprezaram? A mulher cananeia, ela reconhece a profundidade da impureza do coração. E por isso ela aceita até ser chamada ou comparada com um cachorrinho. Ela sabe que o seu coração é sujo. E ela está diante de um homem puro, sem mancha, sem dolo, sem pecado. Ela está diante do Messias. Mas quando ela admite estar com o coração sujo, quando ela se sente pecadora, o Senhor a purifica e coloca na mesa. Ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus confrontou até na última hora a fé da mulher. Cada vez que confrontava, a fé crescia, embora humilhada, embora discriminada com as afirmações de Jesus. Qual é a lição? Para ser exaltado pela graça de Deus, eu preciso me humilhar. Para ser salvo e restaurado é preciso primeiro eu confessar o meu pecado, para que Jesus aplique o perdão sobre mim. Ah, que maravilhosa graça! Que maravilhosa graça nesse diálogo de Jesus. O que levou a mulher a Jesus foi a filha. Ela não pediu para ela pediu para a filha. Mas veja, Jesus primeiro tratou com a mulher. Jesus tratou primeiro com a mãe. Depois tratou com a filha.
O coração da mãe tinha que ser tratado primeiro. O Senhor primeiro transformou a mãe, transformou a mulher cananeia. Depois tratou da filha. Deixa eu falar uma coisa para você. Os problemas que nós levamos a Deus nem sempre são as prioridades para Deus. Por mais que sejam legítimos e caro, tanto para mim quanto para você, primeiro o Senhor vai tratar do nosso coração. Depois Ele trata a causa maior. Quantas vezes levamos problemas a Deus relacionado a um familiar, a um amigo, a um irmão, uma campanha de oração, por exemplo, em favor de alguém, para salvação, para cura, para libertação, seja de que ordem for. E aí nós somos tratados primeiro. E aí depois resolve-se a causa. Só o Senhor faz nascer a fé. E Ele amadurece com a sua forma de agir e de trabalhar. A maturação da fé se dá pelo silêncio de Deus. Pela sua palavra que é penetrante. E pela humilhação diante da graça do Senhor. Eu espero que essa palavra estimule a sua fé. Eu espero que essa palavra encontre guarida no teu coração. E cada vez que você duvidar e pensar que Deus te abandonou pelo silêncio, lembre-se dessa mulher. Ela também recebeu o silêncio de Deus ou de Jesus. Mas ela perseverou. Faça o que ela fez. Corra. A pessoa certa. Grite no lugar certo, aos pés de Jesus. Se humilhe e receba a sua graça, salvação, perdão, restauração, restituição, milagres e bênçãos para a sua vida. Eu finalizo dizendo: tenha fé, viva pela fé, deixe Deus amadurecer a sua fé e não desista. O milagre você pode viver. O milagre você pode desfrutar. A bênção, a vitória você pode alcançar. Depende de quem? Da pessoa que você pediu ajuda? Com a influência que você tem? Não. Depende dos índices da Bolsa de Valores? Não. Depende do tempo da estação? Não. Depende do que os outros falaram para você? Não. Depende da fé que você tem em Deus. E pode ser pequenininha. Pode ser fraca. Chega aos pés de Jesus com a fé que você tem agora. Clame a Ele. Não sei como vai ser. Não significa que vai ser igual à situação da mulher cananeia.
Talvez ele já fale direto contigo. Talvez ele já libere a palavra. A palavra pode ser dura. A palavra pode ser de correção. Aceite. Pode cortar como um bisturi. Não corra, não desista, não largue tudo, não abandone. Não abandone Deus, não abandone a família, não abandone a igreja, não abandone a fé. Força, coragem. Você não quer a vitória? Porque quando você quer uma coisa, você se determina para aquilo, é ou não é? E por que para outras coisas você joga a culpa em Deus? Ou joga a culpa no diabo? Se bem que não faz mal, pode jogar a culpa nele. Mas tem coisas que eu procuro com as próprias mãos e existe consequência. E aí culpamos a Deus, culpamos, apontamos. Mas o erro está em nós. A falta de fé está em mim. A falta de confiança em Deus está em mim. Eu não sirvo a Deus. Eu não tenho a palavra. Então, se eu sirvo a Deus e eu tenho a palavra, eu posso dobrar os joelhos e eu sei que uma hora, Ele vai responder. Uma hora Ele vai agir. Uma hora Ele vai entrar com providência. Uma hora Ele se levanta do trono. Uma hora vai chegar que Ele vai dizer: basta, até aqui. Hoje eu mudo o cativeiro. Hoje eu mudo a provação. Hoje eu tiro a vergonha da tua casa. Hoje eu tiro a palavra de maldição. Hoje eu cumpro as minhas promessas. Hoje eu faço valer a minha palavra. Hoje eu abro a porta. Hoje eu queimo a enfermidade pela raiz. Hoje eu entro com salvação. Hoje eu libero o perdão. Hoje eu mudo a história. Hoje eu faço diferente para mostrar que eu sou Deus e a última palavra é minha. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto o poder da palavra. Eu sinto a graça da palavra. Eu sinto a virtude da palavra. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu falar para você. Talvez você já passou por humilhação. Talvez você já passou por privação. Talvez está passando agora. Aleluia. Essa palavra traz refrigério para a tua alma, para o teu coração nessa hora. Deus preparou essa palavra para você ouvir e receber. Ele está falando contigo. Talvez você já tenha ouvido o silêncio, agora Ele está falando com você. Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci das promessas. Estão de pé. Farei cumprir uma por uma da palavra que falei. Sou Deus que falo e cumpro. Sou Deus que falo e passo a agir em favor daqueles que temem, daqueles que são zelosos à palavra. Vivem a palavra. Aleluia. Tá doendo? Suporta mais um pouco. Tá difícil? Suporta mais um pouco. Espera. Pastor Wesley, o senhor não sabe quanto tempo que eu não ouço mais a voz de Deus como eu ouvia antes. Quanto tempo faz que eu não ouço uma palavra em direção à minha vida para mudar esse cativeiro? As palavras que tenho ouvido são negativas. As palavras que eu ouço não me fazem acrescentar a fé. Então receba essa. Receba a virtude do céu sobre a tua vida, a tua alma, teu coração nessa hora.
Permita ao Senhor mudar os teus pensamentos agora. Aleluia, aleluia. Diga para Ele fazer um corte cirúrgico nos pensamentos, nos sentimentos da alma. Você tem vivido uma vida de ansiedade. Você tem vivido e se entregado à dor. Você se entregou a essa forma de vida. Uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida contada de poucos momentos de alegria, quando era para você estar desfrutando de alegria plena, quando era para você estar desfrutando de tantas bênçãos, e não está, porque você não suportou o silêncio de Deus. Você não suportou o silêncio e você desistiu. Estava pertinho de você ter alcançado, mas tem esperança. Jesus veio também para mim e para você. Ele não veio só às ovelhas perdidas de Israel, como ele falou nesse diálogo. Pode até ter vindo, mas o seu amor ultrapassa limites de fronteiras, de cidades, estados e países. O seu amor supera fronteiras da religião, do sistema que aprisiona, que coloca julgo. Quando ele veio para dar graça, quando ele veio para dar perdão, quando ele veio para trazer mudança de caráter. Diga para o Senhor, aonde você estiver agora: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Eu não sei de que forma ele vai falar. Posso te dar um conselho? Eu já vivi algumas experiências. Algumas experiências amargas. E eu esperava ouvir uma palavra de alguém superior. Mas a palavra não estava com esses. Deus usou quem eu menos esperava. Quando eu esperava receber abraço de alguém que tem posição, nome, influência, Jesus usou pessoas que não esperava e deram um abraço daquele que não precisa falar nada, e tudo que você precisa é o abraço. Não menospreza as coisas pequenas, não menospreza as coisas humildes, porque Deus está nelas. Não despreze o pequeno sinal que Deus vai te dar da grande vitória que está chegando. Não despreza. Está chegando. Você vai ter um novo cântico na sua boca, nos seus lábios. Eu sinto mudança de vidas nessa palavra. Deus está tratando com teu coração, tua alma. Mas, pastor Wesley, a bênção que eu quero não é para mim. Mas assim como Jesus tratou a mãe, a mulher cananeia, e o problema estava na filha endemoniada terrivelmente, Jesus primeiro vai tratar também com você, para depois curar o teu filho, a tua filha,
o teu esposo, a tua esposa, teus pais, não sei, tua nora, teu genro, questão familiar. Aleluia. Eu convido você a orar. Vamos orar? Era o que eu tinha. Aleluia. Aleluia. Will, nosso técnico abençoado, vamos orar? Coloca um fundo musical para mim orar. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Crie um ambiente de adoração onde você está agora. A mulher cananeia, ela se prostrou diante de Jesus, se humilhou. Ela adorou primeiro. E depois de ter se humilhado, prostrada aos pés de Jesus, ela viu a sua filha ser liberta da possessão demoníaca. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, nós te adoramos pela tua palavra. Nós glorificamos ao Senhor pela tua palavra. Seja glorificado o teu nome. Tu és o único Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ao Senhor nos prostramos em oração nessa hora. Senhor, tu contemplas a corrente de oração que é formada agora no Brasil, no exterior, através dos sistemas Gideões de comunicação. São milhares de vidas, de servos e servas do Senhor orando comigo agora. Contra esse poder maior, o inferno tem que bater em retirada, porque há poder no teu nome, há poder na tua palavra, há poder na oração da fé. Entra nos lares agora, Jesus. Atende o pedido dessa mãe, desse pai, desse filho, desse homem, desta mulher, que está gritando agora e está dizendo: Senhor, entra na minha casa, muda o que precisa ser mudado, restaura o que precisa ser restaurado, quebra as algemas, quebra as correntes. No mundo espiritual, promova a libertação agora. Entra com salvação na casa, dá escape, dá livramento. Assim como o Senhor atendeu a petição da mulher cananeia, com uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé de qualidade, com arrependimento, com dependência total ao Senhor, com humilhação, esvaziando-se de si mesma, do seu coração pecaminoso, em espírito humilde, dobra-se diante do Senhor e alcança a vitória, ouvindo palavras duras que o Senhor declarou. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Nunca deixes de falar, por mais dura que seja a tua palavra, palavra de correção, palavra de exortação, palavra para mudarmos o caminho que estávamos tomando, trocando o caminho certo por atalhos. Nem que seja palavras duras, fale sempre ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. O povo de Israel pereceu no passado. Em muitos momentos foram humilhados pelas nações inimigas, porque deixaram de ouvir a tua voz. Se prostraram diante de deuses, de imagens,
deixando de se prostrarem diante do único Deus, o Deus que fez passar pelas águas do Mar Vermelho com o pé enxuto, o Deus que fez brotar água da rocha, o Deus que deu as leis a Moisés no monte, o Deus que fez cair as muralhas de Jericó, o Deus que fez as águas de Mara amargas se tornarem águas doces, o Deus que deu vitória a Josué, a Gideão. Oh glória! Faz como o Senhor quiser fazer, age como o Senhor achar melhor, no teu tempo, regozijaremos em Ti, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa, tua família. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção dispensada na palavra ministrada no programa Voz Missionária de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Peça para o Senhor acrescentar a tua fé, renovar a tua fé, renovar a tua esperança. Em nome de Jesus. Não desfaleça o teu coração. Deus vai entrar com providência, vai ter resposta ao teu clamor, à tua súplica. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus abençoe. Até outro dia, até outra transmissão aqui com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aproveitando que eu estou aqui no estúdio de Voz Missionária, aqui ó, esse é o estúdio dos Gideões Missionários da Última Hora. Aqui é feito o programa Voz Missionária, de terça a domingo, das 13 às 16 horas. Terça a domingo, das 13 às 16 horas, no Sistema Gideões de Comunicação, no Facebook, no YouTube, na TV Gideões, no nosso site. É só clicar lá em culto ao vivo, sempre nesse horário você vai acompanhar o programa Voz Missionária. Estamos aqui em equipe representando mais de 1000 famílias de missionários espalhados em 21 nações, sustentado pelos contribuintes que contribuem voluntariamente com os Gideões Missionários da Última Hora. Deus abençoe. De 20 a 29 de abril, agora de 2024, 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Se programe, venha para Camboriú, venha para a capital de missões, receber poder de Deus, avivamento e a chama missionária no teu coração. Deus abençoe, Deus seja louvado, em nome de Jesus. Aleluia.